Então, nós vamos falar agora deste livro do Rousseau, Contrato Social. Tá? Aqui, Contrato Social ou Princípios do Direito Político. Então, é um livro que todo estudante do direito, mais dia menos dia, deveria ler. Certo? No primeiro livro, aqui, ó, livro primeiro, vocês têm essa tarefa de ler esse primeiro livro aqui, certo? Aí, é só isso aqui, ó, aqui já tem o livro segundo. O ideal era ler todo o livro é pequeno, tem uma importância grande. Nesta primeira parte, nesse livro 1, esse primeiro livro, o Rousseau vai falar sobre liberdade humana. Isso, o propósito dele, falar sobre a liberdade. Ocorre que o Rousseau está numa época, lá no século XVIII, em que uma instituição execrável, vergonhosa, acontecia. Era a escravidão. Então, a primeira coisa que o Rousseau faz no contrato social é lançar, assim, um repúdio vigoroso sobre a escravidão, condenando todos os autores que até então tinham naturalizado a questão da escravidão. Como o Aristóteles, que achava que a escravidão era natural, como Hugo Grotius, um pensador político e do direito, que achava que as pessoas poderiam se dar à escravidão, que era um direito delas, a condição de ser escravo. E Rousseau vai mostrar que tudo isso aí é uma deturpação da verdadeira natureza do homem. O homem nasceu livre. É uma característica fundamental de todo homem a liberdade. Se um homem não for livre, nem homem ele é. É da essência do homem ser livre. Por que ele está fazendo isso? Porque aquilo que ele vai advogar para nós como democracia, num Estado de direito, supõe que a liberdade humana seja uma causa garantida. Sem ela, não tem democracia. Ainda que as democracias sejam imperfeitas e que elas sejam um movimento conflituoso, porque, sendo livres, cada homem tem o seu interesse, mas ainda assim o homem foi feito para a liberdade, foi feito para ser livre. E quem escraviza os homens deturpou as coisas para usufruir disso. É isso que o Rousseau faz, é isso que eu quero que vocês percebam na leitura desse primeiro livro. Ele condena a escravidão porque ele precisa que o homem de fato seja livre. E seja livre porque a natureza o dotou com essa liberdade. E não seja livre porque isso é uma questão de distinção nobiliárquica, de classe social, coisas assim. Não é uma herança de sangue, nada. Isso aqui tudo cai por terra. Todo homem, independentemente da condição financeira que ele tem, ele é livre. E se ele é livre, tudo o que o submete tem que ter a sua aquiescência, o seu consentimento. Isto é muito importante. Talvez seja a coisa mais importante em Rousseau. Então, é nesse sentido que nós, graças a eles, somos eleitores. E que o voto do mais pobre dos cidadãos seja equiparável numérica e quantitativamente ao voto do mais rico dos homens numa determinada sociedade. Então, nenhum voto de ninguém é superior ou maior do que outros. Nesse sentido, nós temos, então, aquilo que vai se configurar como democracia direta, no esquema político que a gente adota. Certo? Então, vamos lá ao texto.
O Rousseau começa delimitando o objetivo dele com esse livro do contrato social. E de saída, ele faz, né, ele propõe aqui um problema, uma questão. Né? Quero indagar se pode existir, na ordem civil, alguma regra de administração legítima e segura, tomando os homens como são e as leis como podem ser. Olha só, a finalidade dele. Encontrar uma ordem legítima na sociedade civil, sabendo o que os homens são e as leis que eles têm que celebrar entre si com liberdade. Como é que elas podem ser? É isso que ele se propõe aqui. Né? Então, aqui ele está falando propriamente do direito a falar de leis e do interesse de cada um. Então, ele está falando aqui da justiça e também sobre a utilidade disso para os homens. Né? E aí ele, num lance aqui, ele quase que se desculpa. Ele diz assim, olha, o autor, ele, o Rousseau, né, é um não político escrevendo sobre política. Então, ele está colocando isso como uma limitação. Ele não é alguém versado sobre política porque teve uma carreira política. Não. Ele é apenas um filósofo que pensa a política sem fazer a política efetivamente. Ele não vive disso. E aquilo está correto. Por quê? Porque o filósofo é aquele que vai questionar sobre tudo, né? Ele não precisa necessariamente ser aquilo. Por exemplo, um filósofo pode questionar a medicina, as práticas de medicina, nem por isso ser médico. Ele pode escrever sobre religiões, né? Assim, as condutas religiosas, os mandamentos religiosos, né? A genealogia das religiões, e ele será filósofo quando fizer isso. E nem por isso ele precisa ser religioso, ele pode ser um ateu, como é o caso do Nietzsche, por exemplo. Então, é isso que ele diz, é um autor que não é um político, mas que escreve sobre política. Então, na verdade, ele só está chamando a atenção para quem vai ler. Ora, não espere alguém que tenha uma vasta experiência no campo do exercício político, mas é alguém que apenas pensa sobre a política e as suas modalidades. Certo? E aí, a cidadania para o Rousseau é o voto, o ato de votar. Cada pessoa, por ser livre, tem o direito de votar naquelas que serão dirigentes e governantes da sociedade. O governo tem que passar pela aprovação de cada indivíduo. E o instante disso é o voto. É por isso que eu digo sempre que sem o Rousseau a gente não teria um título de eleitor. Isso é muito importante. Porque o único jeito da gente participar em número grande como nós somos é exercendo o direito de votar, é comparecer nas urnas, nas regras que estipularam e votar nos candidatos que se mostram para a gente que querem governar a nossa vida. E o voto é o momento em que ele, o candidato, está pedindo permissão a você e o momento em que eu estou dando permissão a quem eu me identifiquei para que me represente. Então, toda eleição ela tem que ser direta. Não cabe aqui eleição indireta. Ela é direta. Você escolhe diretamente quem vai mandar em você. Então já não é mais aqui um rei que é rei porque tem hereditariedade, laços de sangue. Ou é rei porque com a força, com a espada, tomou conta de um país e lá está como ditador. Ou que deu um golpe de Estado e à custa de ajuda das Forças Armadas mantém-se no poder por 1, 2, 3 décadas. Não. Quem quer mandar
tem que pedir licença para aqueles que vão ser governados. E a licença é a aprovação. No sufrágio universal, que a gente chama de eleição. E o voto é fiduciário. Cada um vota confiando numa determinada pessoa. Ela pode ser traída, mas o esquema de escolha tem que ser livre. E o Estado tem que garantir essa liberdade da forma mais pura possível. Por exemplo, lutando contra a compra de votos, a venda de votos, né, o financiamento de campanhas eleitorais por grandes conglomerados de empresas, que depois vão catalisar todo o governo para os seus interesses, né, para suas empresas, e deixar o povo traído sempre. Tá certo? O Rousseau é dono dessas primeiras falas neste sentido. Qual é o objetivo, então, do primeiro livro? Primeiro, ele vai falar da situação do homem. Esse homem, ele é um homem que está literalmente ferrado, né? Sabe essa expressão que a gente usa popularmente? Estou ferrado ou tô ferrado? É o que o Rousseau está dizendo aqui. Então ele vai dizer o seguinte, ó, o homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. Ferros são as algemas, correntes, tanto nos pulsos, como no pescoço, como também nos tornozelos. Era a prisão que a Bastilha proporcionava aos criminosos, aos homens, aos criminosos políticos. Então o homem se encontra ferrado. O que crê senhor dos demais não deixa de ser mais escravo do que eles. Então a condição do homem no mundo é estar a ferros. Ou seja, ele precisa se emancipar disto aqui. E o Rousseau faz uma pergunta, que o John Locke também fez, né? Por que o homem não continua livre se ele já nasceu livre? Por que ele não continua assim? E o Rousseau ignora a causa da falta de liberdade. Ele diz, eu ignoro a causa da falta de liberdade. Mas em seguida ele propõe pensar sobre a sua legitimação. Eu quero pensar sobre a legitimidade da inexistência de uma liberdade. E é claro, isso vai ser a escravidão. Ou total ou parcial, mas a escravidão. Porque onde você não é livre, você é escravo. De qualquer forma, você é escravo. E aí ele diz que a força, o uso da força, como propunha o Maquiavel, como propunha também o John Locke não, porque o Thomas Hobbes, o uso da força é sempre um meio pouco convincente. Por quê? A força não dá legitimidade. Não é a força que legitima. Porque se é a força, sempre vai prevalecer a do mais forte, a vontade do mais forte. E não há esse que seja forte perpetuamente. Um dia ele se enfraquece e outro mais forte vai tomar o lugar de assalto, vai tomar o poder de assalto, por golpes, por conquistas. E isso é uma coisa do acaso da história. Então é preciso ter garantias constitucionais de um mandato, de uma eleição e que ali que a legitimidade esteja na força unida de um povo dentro de uma determinada lei que preze a liberdade. Então, se eu voto num candidato para 4 anos como presidente, ele terá o direito de ficar 4 anos. Se ele perdeu a eleição, ele não tem o direito de usurpar o cargo, de forma alguma. Isso é Rousseau. Isso é o que ele está dizendo aí. Em relação à força, ele faz a seguinte crítica. Quem se submete pela força, o faz até quando pode contorná-la. Isso é óbvio.
se tem alguém que me oprime, me obriga a ter um determinado comportamento, o dia que eu puder me emancipar disso, essa pessoa não manda mais em mim. E assim é o povo. Os seus ditadores, né, os seus facínoras, né, os seus autoritários, né, os reis absolutistas, o serão enquanto tiverem competência para ser. Assim que o povo achar que tem condições de demovê-lo, vão depô-lo. Então, a ordem social não é direito natural. O Rousseau vai dizer, isso aqui eu gosto dele. A ordem social é meramente uma questão de convenção social. É coisa combinada. A política não é natural. A sociedade não é natural. Os homens fizeram esse arranjo para poder se preservar de algo que na natureza era bom, por exemplo, a questão da liberdade, a questão da propriedade. E aí ele pergunta, quais convenções são as que estipulam a ordem social? Quais são as convenções? São todas aquelas que se materializam em instituições sociais. A política, o governo, as igrejas, a educação e assim por diante. Então, para falar disso, ele começa falando aqui das primeiras sociedades. Para o Rousseau, a primeira forma de sociedade é a família. Família tem o pai e tem os filhos. E a família de antigamente, às vezes, tinha pais, filhos, netos, acabavam formando um clã. É o elo movido pela necessidade de conservação. Então, por que os filhos se reúnem em torno de um pai e de uma mãe? Porque precisam deles para sobreviver no primeiro momento. A partir do momento em que eles podem, com suas próprias forças, procurar sustentar a sua vida, eles vão se emancipar do pai. Então, obediência e cuidados que cessam quando a conservação não é mais necessária. Então, obviamente, no meu tempo de jovem, aos 18 anos, um rapaz e a moça aos 16, estavam liberados para se casar. Casando, ele seria alguém emancipado do pai. A obediência que ele tinha enquanto garoto, enquanto jovem, estando na casa do pai, já não é mais a mesma. Ele é alguém que é dono de si e que vai passar a governar a sua casa como o pai dele governava a dele, onde ele morava, onde ele nasceu e foi criado. Certo? Fim da necessidade, por que motivo o elo, a família, se só mantém unida pela convenção? Então, quando o filho se emancipa do pai, é óbvio que ele vai continuar indo para a casa do pai, chamando o pai de pai, vai ter assim, uma comunhão com o pai, mas aqui mais já não é a necessidade, é apenas a convenção. Assim são os indivíduos na sociedade. Então, essa liberdade, para o Rousseau, é uma liberdade natural, que aponta para o homem como senhor de si, é um senhorio de si. E a família, então, é o primeiro modelo de sociedade política, assim por extensão. Tá? Quem é a família? A família é aquele que tem um chefe, no pai, e o povo são como os filhos desse pai. Então você tem ali o chefe e o povo, o pai e os filhos. Todos eles são iguais e são livres. Eles só vão alienar a liberdade em proveito próprio. Então, num determinado momento, a pessoa pode ver mais vantagem em gozar de menos de liberdade e ter mais segurança do que o contrário. Então, Rousseau acredita nisso. Eu renuncio um pouco da minha liberdade, porque naquilo que eu combino com as pessoas, naturalmente eu cedo um pouco, mas eu ainda continuo livre. Eu continuo podendo votar, eu continuo podendo existir dentro dessa sociedade sem as ameaças que eu teria se fosse um indivíduo sozinho, jogado no mundo.
certo? A sociedade, os homens fazem para se proteger, certo? E ao se proteger, tem leis que são limitadoras da sua liberdade, mas não exterminadoras da liberdade, apenas reguladoras delas. Então é uma liberdade condicionada, sempre. Em Rousseau a gente costuma dizer que o homem é livre, mas ele tem uma liberdade muito bem regulada. Regulada por quem? Pelas leis, pelo direito. É isso que é importante que a gente considere, né? O pai de família e o chefe do Estado, né? Há essa metáfora entre os dois, né? O amor dos filhos é recompensado pelo cuidado dos pais, né? Da mesma forma, né, a gente ter assim um apreço por um governante está relacionado ao tanto que esse governante governa para o bem-estar da comunidade, da sociedade, né? O amor dos súditos é danado pelo prazer de mandar. Então, às vezes, no Estado a gente é traído, porque você escolhe um governo para ele oferecer uma vida ideal para você, mas muitas vezes esse governo acaba se pervertendo e não cumprindo aquilo que deveria ser. E aí ele se encanta, tem fascínio com o poder, e aquilo que foi democraticamente celebrado termina nas mãos de um com uma tirania. E Rousseau vai dizer, o amor dos súditos é danado pelo prazer de mandar daqueles que estão no governo. São aquelas supostas democracias que mantêm pessoas sucessivamente, anos a fio, governando um país. A gente podia ter um exemplo disso, a Venezuela, né, a Rússia do Vladimir Putin, né, a Venezuela lá do Chaves, de Maduro, né, enfim. Mas a gente pode ter também, né, de uma forma assim que a gente não pensa muito, apesar de ter eleições, quando a gente perpetua uma classe só no poder. Que aí vai dar no mesmo. Né? Quando só uma classe de privilegiados, política e economicamente, passa a governar. E aí não tem lugar ali para representantes das classes populares. Não tem representante, por exemplo, para os negros, para os índios. Então, a democracia pode ser traída nesse sentido. Tá? Então, olha só, continuando aqui, esse é o Rousseau. Espera só um minutinho que eu vou achar aqui do contrato social. Vamos parar aqui um pouquinho, já já a gente continua.